agora que nós fizemos um unboxing do CM78PV, vamos agora conhecer todas as funções desse aparelho aqui. E ele é incrível, ele vai te surpreender, tanto como um alicate amperímetro AC e DC, né, como um multímetro, com todas as funções que você precisa em um bom multímetro, principalmente medidas de diodos, resistores, capacitores, tudo, enfim, que você precisa utilizar como um bom multímetro tem que ter. E você vai ver que ele tem um Meterlink, né? E isso transforma ele num nível muito acima dos seus concorrentes aí, porque o Meterlink ele não é um simples aplicativo que você conecta, ele é um ecossistema, né? Ele une-se ao aparelho, você consegue comandar o aparelho pelo Meterlink, você consegue ver diversas funções e o principal de tudo, né? Você consegue deixar um laudo padrão ali para o seu cliente ali, com todas as informações, a localização, a fotografia do ambiente, né? Todas as medidas em gráfico, tudo aquilo ali que você precisa se munir hoje para ser diferente dos iguais no mercado. O mercado de elétrica hoje, ele é muito polivalente. Você pode ir para a área de automação, e a área de automação depende da sua imaginação, e a área de fotovoltaica é uma área que está em expansão, está todo mundo querendo economizar um pouquinho, né, de energia e está instalando esses painéis aí por todos os lugares. E tem um aparelho que faz tudo isso, pensado no fotovoltaico, é fantástico, é sensacional. Lembrando que a gente também tem o CM276, com câmera térmica também. A gente vai te mostrar daqui a pouco tudo isso. Primeiro vamos conhecer as funções desse fantástico instrumento da FLIR. Pessoal, então vamos conhecer aqui melhor todas as funções que vêm aqui no CM78PV. CM é Clamp Meter, né? Que é um alicate amperímetro, 78 o código do aparelho, PV significa luz solar, né? Fotovoltaico, né? V de volts e o F e o P, né, aliás, de fotovoltaico, né? Foto é luz e volt é medida de tensão, né? O que a gente tem aqui? No dial dele aqui a gente tem essa escala aqui com a seta desligado. A gente começa a medir tensão através dos terminais Borney aqui, tensão AC e DC. A gente faz a alternância aqui, ó, neste botão, né? Ele também pode medir milivolts, pode medir frequência e volta aqui para tensão AC, DC em milivolts também. Aqui a gente tem o low Z, né? Sabe aquele negócio emaranhado de fios lá que alguns estão tendo tensões induzidas? Então a gente tem o low Z, que a gente também pode medir AC, DC, né? Aqui também a gente pode utilizar o log para ficar fazendo os data logger, né? Ficar registrando tudo isso. E aqui tem as 4 funções, né? Continuidade, resistência, capacitores e diodos. E eu faço a alteração através aqui do botão Mod, né? Cada vez que eu aperto aqui, eu mudo para resistência, mudo para microfarads, nanofarads, né? Para medida de capacitores. Aqui a gente vai ver diodos, né? Medida de diodos muito importante. E resistência com o símbolo sonoro ali, que significa medida de continuidade. Também posso utilizar o log e posso também utilizar o hold para travar qualquer numeração. Aqui nesse botão de cima, em qualquer uma das funções que eu estiver, eu posso ver o pico, ou seja, o máximo que ele atingiu naquela medida, o mínimo que ele atingiu naquela medida, né, ou a média da leitura que eu posso estar fazendo, né? Eu quero a média, então eu vou ter a média de leitura do que eu vou estar medindo. Aqui eu tenho a função PV, né, VA, né, significa fotovoltaico volt ampere. Então eu vou medir em kVA. K minúsculo e o V e o A maiúsculos, que significa kilovolt ampere. Kilovolt ampere é a medida de potência, né? É a medida de watts total que eu tenho naquele meu circuito que eu estou medindo. Aqui eu mudo para C, a medida de corrente, e aqui, nesse momento, eu utilizo a garra dele aqui em cima, né? Então, pessoal, aqui a C eu consigo mudar também para DC, né? A medida de corrente. Posso fazer a alternância aqui, lembrando que sempre que eu mudo para DC, eu preciso pressionar o 0 para ele ter um ponto de referência 0 quando mede em DC, porque é completamente diferente das medidas em AC. Aqui eu consigo colocar a garra TA74, né? A garra TA74 faz com que eu possa medir tensão de corrente alternada, né? Posso medir corrente alternada através de uma garra flexível até 3.000 amperes. Aqui é a função garra flexível, né? E o que é? Eu posso utilizar a TA74, né, e utilizar através do resistor shunt dela, e ela vai medir até 3.000 amperes de corrente alternada. Aqui no vermelho, o que muda?
todas as funções em azul eu vou estar medindo aqui nos bornes, né? E toda a função em branco eu vou estar medindo aqui. E toda a função vermelho eu vou estar ligando ele aqui através do infravermelho e vou utilizar aqui atrás a mira que ele tem e um sensor infravermelho que ele tem aqui atrás para fazer a medida de temperatura, né? Então a gente consegue fazer a medida de temperatura através da radiação infravermelho, né? Aqui está infravermelho, ele é um termômetro que ele tem aqui dentro, infravermelho com uma mira laser, muito bacana. Ao ligar, eu já tenho um ponto para saber aquele local que eu estou fazendo as medidas, né? Aqui está em Fahrenheit, né? E eu posso mudar para graus Celsius e vir aqui fazer a medida, né? É bem tranquilo fazer a troca. E uma coisa muito fácil nele, né? O que sempre chama atenção nos multímetros da FLIR é o seguinte: basta com que eu dê um toque aqui no botão Bluetooth e ele faz a conexão muito rapidamente, né? O pareamento é feito praticamente instantâneo. Olha, já está me mostrando aqui uma linha, já está me mostrando a temperatura aqui nessa linha e eu consigo vir aqui, né? Diminuir, ver somente a superfície, né? Que eu estou fazendo aqui, posso ver ela em gráfico, o tempo, o mínimo, o máximo e a média que ele está medindo. E eu posso também utilizar todos aqueles recursos do Meterlink, né? Ver o número de série do aparelho, ver tudo que está sendo utilizado, né? Setar um alarme. Quando chegar em 40 graus, eu quero que um alarme toque quando chegar numa temperatura alta e o valor que eu quero dessa temperatura é de 40 graus, por exemplo. Ele vai me setar um alarme, eu salvo aqui. Quando eu chegar nessa temperatura ali, ele já criou uma linha, que é a minha linha de referência. Eu chego aqui, vou chegar numa temperatura, ele já está dizendo que a temperatura passou, já criou um sinal de alerta, já me mandou a notificação e já foi registrado a temperatura 40,9, né, acima do que eu queria ter visto, medido. Então, pessoal, é o que eu sempre falo, né? Um instrumento de medição não é apenas um instrumento de medição quando é a FLIR que fabrica. Aqui a gente tem categoria 4 para 600 volts e categoria 3 para 1.500 volts, né? E ele é capaz de medir até 1.000 amperes AC e DC com a garra ou até 3.000 amperes com a parte opcional, que é vendida à parte, que é a garra TA74 somente para corrente alternada. Ele vem com as pontas para mim utilizar ele como multímetro. Aqui eu tenho ainda uma função lanterna dele, com 2 LEDs branco aqui atrás. Posso iluminar o painel ou posso utilizar ele como uma luz aqui, ó, como uma luz para iluminar aonde eu quero ver, onde eu estou fazendo a medição, onde eu estou utilizando a instrumentação dele. Então, pessoal, ele é um multímetro completo, ele tem o infravermelho termômetro, ele é um alicate amperímetro e ele mede potências em painéis fotovoltaicos, que isso é muito importante, né? Lembrando que ele acompanha a garra, a ponta de prova aqui, né? A ponta de prova tradicional da FLIR, mas com os terminais MC4 aqui na ponta para você conectar direto lá no seu painel, né? Direto no seu painel solar você pode conectar ele direto. E tudo isso aqui, cara, é benefício, é qualidade, é garantia, é um instrumento FLIR, é um instrumento feito para durar, é um instrumento de altíssima qualidade, pessoal. Esse é o CM78-PV. A profissão eletricista é uma das profissões mais polivalentes que existe, né? Ora começa a vir a automação residencial, aquelas automações industriais, e a automação usa-se a sua imaginação para criar qualquer coisa, né? Você pode fazer muitas coisas com ela. E uma outra realidade que está muito presente hoje na vida do eletricista é a instalação do painel fotovoltaico, né? É o PV, né? O fotovoltaico hoje aí está presente, energia renovável, é uma coisa muito inteligente. E a FLIR já tem no seu nome um olhar à frente com o infravermelho. Por isso ela já, prevendo isso, essa necessidade aí, não vai esperar décadas aí de reivindicação dos eletricistas para lançar um multímetro específico para o instalador de painel fotovoltaico, né? Ele possui a câmera infravermelho, como eu falei para vocês, e ele consegue fazer uma coisa muito interessante. Nesse momento eu estou medindo tensão aqui nesse painel, mas eu também posso medir o kVA. O que é o kVA, Marcelo? Explica para a gente aí um pouco, né? É o kVA. O kVA é a potência total, né? A potência, elas são divididas em 3 fatores, né? A potência ela é dividida em potência reativa, ativa e aparente, né? A potência ativa é a potência útil transformada em trabalho. A potência reativa é aquela potência que não exerce trabalho. E a potência total, né, é a potência que você mede aqui, porque, apesar de tudo, você precisa medir a potência total. E nesse momento eu troco para cá e eu estou vendo que eu tenho 60 watts aqui agora sendo gerado por esse painel.
Mas o mais interessante de tudo isso é que eu monitoro tudo pelo Meterlink, o melhor aplicativo que existe para um aparelho. Ele é sensacional, né? Eu posso ir lá para a sombra, deixar meu multímetro escondido aqui atrás do painel e ficar lá fazendo toda a monitoração, né, da potência que está sendo gerada, os horários, qual o ângulo do painel ele demonstrou uma melhor performance e etc. Gente, a FLIR é o que eu sempre falo. Um instrumento de medição não é só um instrumento de medição quando ele é fabricado pela FLIR, né? Ele sempre é algo mais e ele sempre tem uma inteligência, alguma coisa diferente. Esse multímetro aqui, como eu mostrei para vocês, ele é repleto de configurações, de recursos nele, né? Coisa muito importante para se falar é a possibilidade do data logger dele. Além do Meterlink, se você não estiver utilizando ou não tiver como utilizar numa situação o Meterlink, você tem a opção de usar o data logger nele. Então isso é muito interessante. Você que vai medir as strings aí do painel, aí, de uma usina aí que você está instalando aí fotovoltaica, você está fazendo instalação residencial, você quer conferir, checar tudo, cara, esse aqui é o multímetro certo para você. Além do multímetro do 78 PV, que é de fotovoltaico, né, o PV, foto, luz, né, solar, o que a gente tem? A gente tem também o 276, que a gente consegue medir essas potências também, né? Você pode utilizar através das garras opcionais MC4 no 276 e você tem ainda o recurso da câmera térmica com 276. Vou te falar uma coisa, nada é mais caro do que uma ferramenta barata. Então, pessoal, invista na sua profissão, invista em qualidade. Invista num equipamento com câmera térmica, com recursos inteligentes, né? Com recursos interessantes para você. O Meterlink eu tenho certeza que vai te surpreender quando você for fazer a sua análise, né? A sua instalação aí. Você vai ser diferente dos iguais. Então, pessoal, pensar num investimento em um equipamento FLIR é pensar à frente, é um olhar à frente. E como o slogan da FLIR fala, e eu não canso de repetir, é um olhar à frente no infravermelho. Então, pessoal, olha só, eu estou com o multímetro lá no painel fazendo todos os registros e aqui eu estou com o Meterlink configurando, né, olhando aqui, vendo os momentos que eu estou recebendo aqui a potência. Ele está me mostrando aqui, né, a potência em watts, né, em volt-ampere aqui, está me mostrando, tem aí picos aí que chegam a 64 watts de potência e fica numa média entre 50 e 60 ali, ó, que eu consigo ver. Além disso, eu consigo vir aqui, né, gravar tudo que eu estou fazendo aqui com ele, reportar, exportar um laudo com ele, isso é muito interessante, por isso que eu sempre falo do Meterlink. Eu vou aqui em Export, né, e eu consigo colocar imagens opcionais aqui dentro, consigo colocar a localização que eu estava, dizer o que eu estou fazendo, adicionar imagens aqui dentro, colocar um banco de imagens, o gráfico com as medições, com o horário aqui embaixo e com um gráfico, né, um plano aqui com a hora e a potência em watts marcado, né? O máximo que a gente chegou foi a 67 watts, zero, e a média ficou em 57 watts aqui. E aqui eu vou botando anotações que eu quero e depois eu exporto tudo isso como PDF e mando para o meu cliente, salvo, mostro para ele que tudo foi medido, tudo foi checado e transmito muito mais confiança através do Meterlink. Por isso que eu sempre falo, cara, esse Meterlink aqui é uma coisa de outro mundo. Quando você comparar, ele é um software maduro, por isso que eu digo que a FLIR é uma empresa muito parecida com a Apple porque ela tem um ecossistema, né? Então, o ecossistema, o sincronismo do Meterlink com o multímetro lá, com o alicate amperímetro lá, com o PV78 é fantástico. A comunicação é instantânea, a conexão é rápida e é muito bacana. É o único aplicativo que você vai querer realmente utilizar na instrumentação porque ele realmente é prático e útil.